Bom dia, boa tarde, boa noite, piscianos, piscianas, ou a leitura para quem é de peixes, né? Então, o que que a gente vai ver aqui? Assiste a introdução, depois eu vou colocar a minutagem aqui na descrição para você ir lá. É importante, primeiro, você escolher a peça, o objeto que te chamou mais atenção. No primeiro momento que você olhou assim, aquilo ali que tá puxando a sua energia, tá? Se conecte aqui com a chama vermelha para trazer a energia dessa pessoa aqui para a mesa, ok? Então, pinha, maçã e a pirâmide. A gente vai começar a leitura aqui com a pirâmide, ok? Para saber como é tudo sobre essa pessoa, o que que sente. Então, traz a energia dessa pessoa para a mesa, se conectando com a chama vermelha. E como é importante também a visualização, eu vou trazer, colocar na mesa a carta dele ou dela aqui, para você visualizar a imagem dessa pessoa na carta. Se for uma mulher, diga o nome dela, se for um nome, diga o nome dele. Visualiza a pessoa aqui na imagem dessa carta, se conecte com a chama vermelha para trazer energia aqui para a mesa. Fala o nome completo, a data de nascimento dele ou dela, tá? Para trazer energia aqui para a mesa. Então vamos lá. Primeiro, vamos ver como é que ele ou ela está no momento, o que está acontecendo, o que está pensando. Vamos ver aqui. Vamos lá? Vamos ver como é que essa pessoa está nesse momento, tendo que tomar importantes decisões, tá? Está numa posição, eu não sei em qual área ainda, a gente vai ver aqui, que encerrar, fechar uma porta e abrir outra exige um pouco dela que eu falo a pessoa independente de gênero. Então, decisões importantes, né, que exigem um pouquinho. Então, tá um pouco indecisa, porém precisa refletir muito para dar o passo que precisa dar, ok? Em relação à família, nós temos aqui um 8 de ouros e um 7 de ouros. Então, a gente tem que respeitar aqui que talvez essas decisões estejam relacionadas à família. Alguma comunicação, né? Alguma questão aí que já não é de hoje, porque nós estamos retroagindo aqui o 8 com o 7, né? Então, existe um certo medo na posição da família em relação à decisão que ele ou ela precisa tomar, tá? Então, assim, muita preocupação em como comunicar isso para a família, isso que está pensando em fazer, né? E é concretizar mesmo, que o naipe de ouros traz a concretização. Eu estou falando aqui de situações que já estão vindo aí de 7, 8 anos, ok? Já tem uma vivência mais ou menos nesse período. Então, isso aqui afeta diretamente a família dele ou dela. Pensa em mudanças? Pensa, olha, 6, 7, 8, mas no momento tá difícil fazer o que precisa ser feito. Existem algumas situações a serem resolvidas, existe muita doação da parte dele ou dela aqui, tá? A gente tá vindo numa sequência aqui, muito importante, de concretização. É como se o passo que essa pessoa vai dar é muito importante, porque trata-se de uma estrutura, de algo que tem que ser muito bem pensado para realizar. E no momento, essa mudança tá problemática, como diz o outro, né? Tá meio que tem obstáculos, porque exige um pouco, que nem eu falei, exige dele ou dela, exige, e aqui também exige uma certa doação. Então, assim, essas mudanças no momento não é possível, não são possíveis. Por quê? Porque precisa resolver essa questão aqui dentro de casa, tá? E no trabalho, aqui existe uma certa preocupação. É como se tivesse que realizar alguma coisa e está com medo. Tem segurança? Tem. Vai dar certo? Vai. Tem possibilidade de arrumar um emprego? Tem. Mas tem que movimentar, gente. Tem que sair do lugar, tem que fazer a parte, o universo dá.
Mas você também tem, a pessoa também tem que fazer a parte dela, ok? Isso aqui fala o dinheiro e fala o trabalho. Qual é o aviso para ele ou para ela? Prestar atenção em questão de parcerias, de amizades. Tem aqui uma bagagem, uma história afetiva muito grande aqui, uma questão de fidelidade, de parceria que deve ser considerada. E no amor, tá com algumas situações indefinidas, exige muita paciência, né? Número 6 é o número de pesar na balança, 6 aqui, talvez essas questões que precisa definir, concretizar, esteja ligado à vida afetiva, ao amor, sim, que no momento tem essa, como tem o 6 aqui e o 6 aqui, então é como se estivesse lidando com duas questões, duas situações. E aqui tem confusão, tem uma indecisão ainda a ser tomada, tem alguma coisa, sabe? São nuvens passageiras, são. O que o rei de paus fala? O rei de paus traz a figura de um homem, né? Muito, às vezes que tem uma personalidade muito forte, uma atitude que pode, né, pesar nisso daqui. E o rei de paus também fala que é como se tivesse que trabalhar, ter muita paciência e muita determinação para chegar onde se quer chegar nessa vida aqui, porque a chave são, tá vendo? Decisões e aqui também. Então, é como se no momento agora, algumas coisas não devem, realmente deve ir devagar, né? Então, no amor fala, vai devagar para não agir de uma maneira que vai se arrepender lá na frente. Então, por isso que essa pessoa está aqui nessa questão dessas indecisões. Quais são as aflições dele ou dela? Uma grande mudança na vida. Uma grande. Finalizar com essas questões, encerrar uma etapa que está desafiando muito, muito, muito. Às vezes essa pessoa se sente até estressada, deprimida, angustiada, né? Por quê? Porque precisa realizar uma grande mudança e isso leva um tempo, um tempo. Existe uma distância aqui, existe algo que separa, entendeu? E assim, essa grande mudança mexe assim com toda a parte afetiva, né? Tem que pensar muito bem, dependendo do vento que leva esse barco aqui, né, gente? Os ventos que conduzem. Então, isso deixa ele ou ela preocupado. Qual é a alegria? Pensar nesse novo caminho. Materializar esse desejo, entendeu? Sentir que não vê a hora dessas questões se realizarem para uma nova etapa na vida. Pensa em viajar? Sim, pensa em viajar, tá? Sobre os bens materiais dele ou dela, existem algumas situações aqui. A foice nessa casa fala vamos lá, vamos pontuar algumas questões aqui. A foice pode falar de finalização de parcelamento, de dívidas, que contraiu para comprar um carro, para poder, né? Ou então tá saindo de um aluguel para um outro melhor. Então existem decisões repentinas aqui na vida relacionado a bens dessa pessoa, tá? Que pode estar encerrando, finalizando, ou também não posso descartar a questão de venda de alguma coisa aqui, ok? Novidades na vida dele ou dela. Bom, existem aqui, olha, tá vendo aqui o 10 de ouros? Então, nós temos aqui 6, 7, 8 e o 10 de ouros. Então, muito essas questões que estão afligindo, que estão relacionados, possivelmente são guardadas em segredo, tá? Existe aqui algo que chega para ele ou para ela, que essa pessoa vai estar preparada para dar um passo e a partir daí transformar algo na vida. Então, algo vai ser revelado, pode vir revelação como novidade, né? Existe aqui essa pessoa alquimizando algo que precisa concretizar na vida.
entende? Vem como um segredo, alguma coisa que tá guardando aqui, vem como algo que pode ser ela ser surpreendida aqui, como ganho, tá? Então, eu vejo nesse sentido, pode ser novidades em relação a essa situação aqui, que eu falei que aflige ele ou ela, que tá vindo como obstáculo, tá? Na saúde, saúde aqui tá falando para prestar um pouquinho mais de atenção, no sentido de que às vezes o excesso de preocupação, né, pode trazer dor de cabeça, às vezes a pessoa até perde a fala. Aqui fala para cuidar um pouco da energia dela, porque dependendo da sobrecarga de energia, pode estar afetando diretamente na saúde, né? Problemas, situações que estão sobrecarregando, né? Pensando demais em como realizar, em como vai fazer, tá? E aqui tá falando assim para cuidar um pouquinho da energia, ok? O que traz equilíbrio para ele ou para ela? Esse relacionamento aqui, ó, resolver esse problema aqui, né? Resolver esse problema vai trazer um equilíbrio, olha aqui. Essa questão de fidelidade na vida afetiva, decidir o que vai fazer, tá? Então, isso aqui equilibra a pessoa. Urgentemente alcançar as metas, alcançar o objetivo, sair de uma estagnação, ver o que faz bem para o coração. Existe aqui uma novidade chegando, né, uma mensagem, mas como tem esse processo de urgência, eu vejo assim que para trazer alegria para o coração, ela tem que correr atrás do objetivo dela, da meta dela, ok? Em relação à amizade, parcerias, associações, cuidado com a falsidade. Cuidado com a falsidade, tá? O que ele ou ela sente por você? Nossa, que delícia, que delícia, que delícia. Nossa, te ama, te ama. Te ama muito, gosta demais de você, pensa em casar com você, pensa em um novo caminho com você, a casa e a árvore, né? Só que as coisas têm que ser muito bem resolvidas com o pé no chão. Ainda tem um sentimento de medo, de receio de como vai ser isso tudo, mas gosta demais, pensa demais na família, no que os outros vão pensar, não sei como é que isso encaixa aí, ok? Mas gosta demais de você. E como é que você deve se posicionar em relação a ele ou a ela? Como é que você deve se posicionar? Codependência, cuidado com as bandeiras vermelhas, prestar atenção nos seus problemas familiares. Gente, olha só, você tem você não entende muito bem porque é que você é tão precisa desse sentimento, né? Precisa dessa pessoa. Você meio que é dependente dele ou dela. Tô falando de você agora. Aqui tá dizendo: cuidado, preste atenção nos sinais que a vida apresenta e assim, tem alguma questão aqui relacionado à família que deve estar em alerta. Então você sente uma dependência assim dessa pessoa, né? Às vezes essa dependência vem em relação à família, isso afeta a sua vida amorosa, né? Tô falando de você, né? Então, aqui fala para você prestar atenção nos sinais, ok? E a vida amorosa melhorará quando perdoar seus pais. Existe alguma coisa ligada aqui na sua árvore, na sua ancestralidade, tem que fazer ho'oponopono para seus pais, para sua família, para poder abrir seus caminhos na vida afetiva. Tá? Não descarte também a situação aqui dentro de casa, da família, para você prestar atenção nos sinais que estão acontecendo à sua volta em relação a esse relacionamento, ok? Então aqui, preste atenção, certo? Existe uma ligação aí, né? De repente que você não consegue desenvolver esse relacionamento com ele ou com ela, porque tem uma dependência dentro de casa, dentro da família também. Vamos lá, vamos agora ver para quem escolheu a pinha. Vamos deixar a pirâmide aqui.
E vamos ver para quem escolheu a pinha. Se conecte aqui com a chama vermelha para trazer a energia dessa pessoa para essa mesa. E vamos visualizar ele ou ela aqui. Traz o nome completo, a data de nascimento. Chama pelo nome, visualizando na carta, se for ela ou se for ele, se conectando com a chama vermelha, para a gente trazer a energia dessa pessoa aqui para a mesa. Ok? Deixa eu vir mais para cá um pouquinho, porque esse baralho é grande, então precisa de muito espaço. Vamos lá. Então, vamos ver no momento como ele ou ela está. Primeiro, a gente vai ver como ele ou ela está nesse momento. O que tá pensando, o que tá sentindo. Nossa, te ama, né? Te ama, te ama, te ama muito, não tem nem como negar isso, porque a carta do coração fala do sentimento, pensando no que tá sentindo, né? Tá muito mexido emocionalmente, tá? Então, tem uma questão do emocional aqui muito forte. Precisa clarear os problemas em voltas para viver esse relacionamento, tá? Em relação à família, complicado, complicado, complicado. Bem complicado, né? Passando algumas situações, indecisões, tem duas questões aqui que pega, né? As coisas, tem muita dúvida no que acontece. Quando eu falo família, eu falo das pessoas mais próximas. Tem algumas situações aqui que precisam ser resolvidas, né? Neutralizar algumas situações que não estão bacanas. Tá vendo as nuvens aqui e as nuvens carregadas aqui? Tá vendo? É como se a pessoa tivesse mexido emocionalmente e precisa aliviar, precisa cuidar do emocional dela. Essas nuvens são passageiras, tá? Sinto muito assim, essa questão pegando na vida dela ou dele e muito relacionada à família aqui também. Existem mudanças na vida dessa pessoa? Existem, mas no momento não são possíveis de realizar. Precisa de um posicionamento para poder vir para um novo ciclo e realizar as mudanças necessárias. E no trabalho, tem um final de uma situação difícil aqui, tá pedindo força, coragem e determinação para poder agir da forma correta, tá? Se tinha alguns altos e baixos dentro do trabalho, existem aí, estão finalizando e novas oportunidades vindo aí. Muito cuidado para quem está trabalhando com uma pessoa falsa dentro do trabalho, tá? Qual que é o aviso para essa pessoa? Engraçado, parece que saiu isso na leitura da pirâmide aqui sobre a fidelidade. Eu acho que saiu na leitura anterior da pirâmide aqui, saiu a mesma situação aqui, né? Ser fiel aos seus sonhos, cuidar com questões de fidelidade. Eu acredito que foi também a mesma coisa. Bom, vamos focar aqui nessa. Tá? Então, assim, o aviso aqui é sobre uma amizade, é sobre uma parceria, é sobre fidelidade. E no amor, não tá muito bacana, né, gente? Precisa realizar, tá vendo? Nuvens aqui, a pessoa quer muito realizar alguma coisa e não consegue. Não tá totalmente feliz, não está feliz 100%. Precisa resolver toda essa confusão aqui, abrir todo esse campo para poder ficar bem. Quais são as aflições dele ou dela? Às vezes tem que escapar. É ter que escapar de alguma coisa. Quer escapar. Às vezes, no meio da confusão, essa questão de dar uma vazada, escapar, isso deixa ela aflita ou ele aflito. E também tem algumas questões relacionadas ao financeiro, ok? Qual é a alegria dele ou dela? É a família. Aqui tem muito essa questão engraçada, ao mesmo tempo que aflige, estamos falando de família, e aqui também a gente fala de família, é como se essa pessoa tem que colocar muitos pés na terra para saber muito bem o que vai fazer para poder estabelecer um novo caminho. 5 e 6 aqui, nós temos uma sequência. Então não tem como fugir dessa questão de que essa alegria está muito direcionada às questões familiares. É complicado, mas também tem uma vida, tem uma história, né? Então, aqui tem que mal ou bem, né?
vai entender. Traz felicidade para essa pessoa, os frutos de uma vida, né? Os frutos de uma história aqui, tá? Pensa em viajar, no momento tá pensando assim, ver o momento certo para isso. Tem vontade, mas está esperando a oportunidade, de repente tem uma questão financeira aqui envolvida, não é o momento, né? Mas pensa, mas sabe que não é o momento para poder realizar algum projeto, talvez seja por causa dessas questões financeiras que estão afligindo, tá? É como assim, vou ficar de olho na madrugada aqui nas passagens, né? Ai, Jesus, né? Ou então tem que resolver algumas questões familiares, não pode viajar. Então, pensa, mas como se nesse momento isso não seria possível, tá? Sobre os bens dessa pessoa, tem alguma coisa a ser revelada aí, tá? Sobre os bens dele ou dela, é legal ficar de olho, colocar alarme dentro de casa, porque tem um rato aqui e a lua aqui na ponta. Então, né, cuidar também com essa questão de ter mais atenção na segurança, tá? Novidades. No momento não tem novidades. No momento sem novidades. Saúde dessa pessoa, tem que descansar, tem que relaxar, tem que cuidar da energia dele ou dela, cuidar do excesso de peso, da alimentação. Aqui nós temos uma questão alimentar muito forte, ok? Então, assim, eu vejo assim que precisa cuidar um pouquinho da saúde. O que traz equilíbrio para ele ou para ela é essa harmonia, estar em paz. Olha, eu vou te falar uma coisa aqui que tem uma pegada aqui com a questão de ancestralidade. Interessante que eu acho que saiu isso também na leitura anterior, ou será que não? Ai, gente, mas tem aqui algo como se tivesse que fazer um Ho'oponopono para sua ancestralidade, alguma coisa para trazer o equilíbrio aqui. Cuidar da saúde, cuidar da alimentação, entendeu? Cuidado com o excesso de pensamento. Então, eu vejo essa questão do equilíbrio muito ligado a essa paz interior, essa questão emocional, afetiva que essa pessoa precisa cuidar também para trazer equilíbrio para ele ou para ela, ok? Qual é a urgência na vida dele ou dela? Resolver os caminhos. Preciso definir, André, eu preciso resolver essa situação aqui, pelo amor de Deus, para poder saber o que eu vou fazer. Só que eu tenho medo disso ser uma ilusão, de ser uma fantasia. Tá vendo? Em relação a associações, amizades, parcerias, relacionamento, aqui existe uma questão do julgamento, tá pensando, às vezes tem uma certa insegurança em relação a alguém ou alguma situação, porque pensa muito no futuro. Gosta de você, pensa em você, os pássaros sim, pensa em você, gosta de você e quer seguir, traçar um caminho novo com você, né? Construir alguma coisa nova com você, ok? E procura sempre saber de você também. Então vamos lá, como é que você deve agir com essa pessoa? Como é que você deve agir com ele ou com ela? Ai, meu Deus, que lindo, curando o coração, ajuda ela nessa questão emocional, gente. Olha aqui, a pessoa precisa do seu carinho, precisa da sua atenção, precisa da sua dedicação. Tá vendo aqui? É você dar uma segurança, sabe? Você precisa passar para essa pessoa confiança. Olha aqui, tô falando. Tá vendo aqui a porta do romance, do amor? Você tem que demonstrar mais, dar mais segurança para essa pessoa, demonstrar mais o que você sente por ele ou por ela, porque às vezes essa aflição aqui também se dá porque não sente segurança no seu sentimento. Então aqui tá falando para você também demonstrar, dar mais segurança do que você quer com ele ou com ela, do que você sente por ele ou por ela, tá? Então vamos lá, vamos agora para quem escolheu a maçã dourada. Maçã dourada, maçã dourada.
Olha, a vela tá acabando bem na hora da sua leitura. Que legal. Vamos lá. Não posso apagar, então ainda se conecte com essa chama. Deve ter algum significado isso. Traz a energia dessa pessoa para a mesa. Vou pegar aqui, porque a visualização fala o nome completo, fala a data de nascimento, traz a imagem dela aqui ou dele para a mesa, se conectando com a chama vermelha. Tá? E pensa no seu sentimento, o que realmente você sente por ele ou por ela, porque olha aqui, ó, uma situação está se encerrando, tá? Então traz a energia para a mesa dele ou dela. Faz uma oração, tá? Para o anjo dele ou dela aqui. Aqui traz a imagem para a mesa, diz o nome completo e visualiza ele ou ela na imagem dessas cartas do baralho cigano. Então vamos ver agora como é que ele ou ela está nesse momento, o que está sentindo. Vamos lá. O que ele ou ela está sentindo? Sabe quando a pessoa quer fazer alguma coisa e não consegue? Não consegue, fica paralisado, não consegue mexer, não sabe o que vai fazer, sabe? Tá numa ansiedade, às vezes tá num recolhimento, num sentimento de estresse, porque precisa resolver alguma coisa e não consegue sair do lugar. Em relação à família, tem problemas familiares, a leitura está muito parecida com as outras duas anteriores, tá? Muito parecida mesmo. Aqui tem algumas situações que desgastam, né? Não deixam ela ou ele feliz. Tem alguma coisa aqui que não tá bacana. Essa pessoa tem mudanças na vida dela? Tem mudanças, tá? Tem mudanças, tem um novo caminho, tem um novo período aí, mas para isso algumas coisas precisam ser esclarecidas, precisam ser reveladas, para que aqui eu vejo uma situação de rompimento que precisa ser dada, uma situação de finalização para seguir aí, para dar o próximo passo para as mudanças necessárias, né? Porém, sabendo que foi feito, colocou os pés no chão para não partir para nenhum tipo de ilusão, e sim encarando uma realidade que deve ser encarada. Em relação ao trabalho dele ou dela, algumas situações a serem alinhadas. Talvez a pessoa receba algum tipo de promoção, tá? Ou esteja ali pleiteando alguma coisa nova, né? Então tá tendo que contornar algumas situações, mas eu vejo aqui como se essa cobra estivesse trocando a pele, alguma coisa nova acontecendo na vida dele ou dela. Um aviso para haja com sabedoria. Saiba equilibrar as duas situações sabiamente. E no amor, proteção, um amor de outras vidas, um amor de alma gêmea, um amor aqui, meu Deus do céu, abençoado, alguém assim iluminado na vida dessa pessoa. Vamos ver quais são as aflições. Não conseguir resolver algumas situações familiares, não sair por excesso de ciúme. Aqui tem alguém que tem um ciúme muito forte dele ou dela, né? Tem uma pressão, uma super proteção aqui que, sabe, faz com que ela não saiba ou ele não saiba como agir, e isso daqui realmente não é bom para a energia dele ou dela, tá? Quais são as alegrias, as surpresas? Pode ser até estar contigo, tá? Ser surpreendido. Aqui existem algumas surpresas que vão, sabe, receber um convite, receber alguma coisa para sair, de repente se cuidar, se amar. Porque a flor, o buquê fala de beleza, né? E fala de surpresas também que pode deixar as pessoas alegres. Algumas revelações vêm aí que vai trazer uma certa alegria para ele ou para ela. Pensa em viajar? Sim, pensa. Pensa, mas não é agora, tá? Em relação aos bens dele ou dela, tem alguma situação aqui que tá difícil, que precisa ser resolvida, tá? Cuidado com traição, com assinar documentos, alguma coisa na compra e venda, tá? Haja sabiamente. Essa pessoa tem que agir sabiamente. O conselho tá aqui, o aviso tá aqui. Existem novidades? Por enquanto, não. Por enquanto não tem tantas novidades, as coisas meio que truncadas, meio que acontecendo do jeito que estava, como se a novidade que essa pessoa precisa é como se alguma coisa abrisse para ela chegar onde quer chegar,
tá? Em relação à saúde, aqui eu vejo que precisa caminhar, cuidar um pouquinho mais da saúde. A única coisa que eu vejo que pega na saúde dessa pessoa que pode afetar são situações de energia, sabe? Tem que se cuidar mais, estar mais perto da natureza, sair um pouquinho à noite, olhar a lua. É muita questão de energia mesmo, tá? O que traz equilíbrio para ele ou para ela? Essa questão do trabalho precisa estar muito bem resolvida na vida dele ou dela, dessa autonomia financeira, né? De ter o dinheiro, de estar muito bem. Isso daí traz um equilíbrio, ela precisa ou ele precisa desse equilíbrio. Quais são as urgências na vida? Uma mudança que essa pessoa sabe que vai acontecer a médio e longo prazo, essa questão que precisa ser resolvida, né? Essa viagem que precisa ser feita. Então eu vejo assim algumas coisas no trâmite assim um pouquinho mais urgente para serem resolvidas, tá? Sobre associações, amizades, relacionamentos, parcerias, existe aqui, ó, uma finalização. Só que isso vem para algo melhor, ok? O que ele ou ela sente por você? Casa, raposa e montanha. Gosta de você? Gosta muito. Porém, tem alguns obstáculos aqui. É como se a relação, ela fosse, ou ela ou ele fosse vigiada ou vigiado, entendeu? Mas gosta de você? Gosta. Quer viver com você? Quer. Quer estar bem com você? Quer. Porque a carta da montanha também é a vitória, né? Ó, ainda tem chama aqui, tá? Eu não posso finalizar enquanto não terminar. Tá? Mas gosta de você, mas tem. É como se essa pessoa fosse observada o tempo todo. Como você deve agir com ele ou com ela? Notícia. Aqui, você. E aqui, presentes. Eu vejo assim. Lembra que eu falei que alguma coisa chega para você aqui, que vai te surpreender, que tem uma mensagem, uma surpresa, que vai te trazer alegria? Isso você deve contar para ele, tá? Eu não sei o que acontece aqui, que a mensagem fala assim: seja o que for que chegue até você, você tem que participar para essa pessoa, tem que comunicar, tá? E eu vejo assim, você recebendo algum tipo de presente, ou você surpreender essa pessoa, né? É mais ou menos, a mensagem forte que ficou mesmo é que seja claro, seja transparente, seja o que for que chegar até você aqui, que veio aqui essas notícias aqui. Pensa primeiro em você, mas comunica, participa, mas pensa em você, tá? Se permita ser feliz, pense em você, pensa na sua essência também, se presenteie, aqui a carta do buquê falando, né? Cuide um pouquinho de você também, tá? É isso daí. Espero que tenha gostado, que tenha ajudado. Gratidão, beijo de luz e até semana que vem. Tchau, tchau.